O título da mensagem da nossa virada de ano é Acessando Portais de Deus da maneira correta. Estamos falando sobre 5.784. Sabemos que há um significado, é o ano da porta. É um tempo de portas, é a década da boca, das palavras, de valorizar o que se fala, de guardar a língua para falar menos bobagem, porque a gente continua comendo do fruto das nossas palavras, não das nossas intenções. As nossas intenções vão a julgamento. A Bíblia diz que nós seremos julgados até pelos pensamentos, não é, pastor Gilmar? E intenções do coração. Mas nós vamos comer da palavra. Tem muita gente com uma intenção maravilhosa, mas com palavras horríveis. E aí a pessoa vive colhendo e comendo o que não gostaria de colher e de comer, por causa das palavras. Não basta saber que há portas abertas, não basta saber que há um portal de Deus ou portais de Deus abertos para nós. Nós precisamos acessar. Não basta saber que você comprou um terreno, um lote, que a terra é muito boa e que era uma fazenda muito produtiva e que se faturava milhões ao ano ali naquela fazenda. Depois de adquirir aquela fazenda e ter aquele lote, aqueles lotes todos, você precisa fazer o que com aquela terra? Plantar. A terra está lá dizendo, estou aqui, estou disponível. E você diz, olha a fazenda que comprei, ó, quanta terra. Ah, quando plantar. Ah, quando plantar. Ah, quando plantar. E a terra está dizendo, vai plantar quando? Os céus estão esperando uma reação, uma ação da igreja para reagir em nosso favor. A terra também espera uma ação da igreja. A Bíblia diz que a ardente expectativa da criatura, expectação da criatura pela manifestação dos filhos de Deus. Céus e terra esperam nossas ações. E a gente está esperando alguma coisa mudar a hora que não sei o quê. Então, nós precisamos acessar os portais de Deus da maneira correta. Tem muita gente reconhecendo portas abertas, mas não faz nada. Ou ainda quando faz, piora tudo. Era melhor nem ter feito. Salmo 24, versículo 1 diz assim: a terra e tudo que nela há são de quem, gente? São do Senhor. O mundo e todos os seus habitantes lhe pertencem. A terra e tudo que há na terra é de Deus. O verso 7 vai dizer assim: abram-se portões da cidade. Abram-se antigos portais, para que entre quem? Para que entre quem? O Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória, gente? Cidade, lugar de gente habitar, lugar que precisa ser governado, administrado. Sua vida é governada por quem? Minha vida é governada por quem? Mas já abrimos os portais para ele entrar? Abrimos os portais das áreas que nós não queremos abrir para ninguém, que fingimos. Nos escondemos atrás da nossa camada de religiosidade e achamos que vamos conseguir tapear Deus, assim como Adão fez lá no Éden. Deixa a gente se esconder porque a gente está nu e Ele está chegando. Estamos abrindo para Deus todas, absolutamente todas as verdades da nossa alma. Deus, eu digo que perdoei, mas eu quero é ver sangue. Deus, eu digo que eu virei a página, mas toda hora eu quero atacar. Toda hora. Tem portais abertos na nossa vida para Deus administrar como Ele quer. Precisamos abrir a cidade chamada Rogério e a cidade chamada, para que o Rei da Glória entre. Então, o primeiro portal, ou os primeiros portais que eu quero falar, são os nossos. Em Apocalipse, a igreja chega ao absurdo. A igreja chega ao quê? De fazer um culto. É culto de ceia, só que Jesus não está presente.
Como assim, pastor, não está presente? Ele diz, eis que estou à porta aí. Se ele está à porta e bate, o que eles estão fazendo lá dentro? Em nome de quem eles estão lá dentro? Estão cultuando a quem? Um dos meus maiores medos, temores, é eu tentar me encaixar no sistema para ter sucesso ou resultado e pastorear, entre aspas, uma igreja em que Jesus não está mais dentro, que tem tudo, mas não tem Jesus, porque não tem coragem de falar a verdade, de confrontar erro, de permanecer em convicções de fé, que não se remove os marcos antigos que a Bíblia diz para não remover. Aquilo que Deus estabeleceu como imutável é imutável. Não matarás, pastor, mas tem, não adulterarás, honrar pai e mãe, consagrar um dia ao Senhor, tributar ao Senhor. Deus os criou macho e fêmea, e tantos outros. Está estabelecido. A gente não pode criar, sabe, um evangelho flex para fazer sucesso na terra e deixar Jesus do lado de fora. Abram os portais da cidade para que o Rei da Glória entre. Ele diz, eis estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele o quê? Comigo. Você pode, por favor, sorrir para quem está do teu lado, diga, Jesus é humilde. E nós? Se não ficou claro, esse nós é uma pergunta, tá? Jesus é humilde. Jesus está batendo a porta porque ele ficou onde mesmo? Mas ele é tão humilde que ele bate a porta, mesmo tendo ficado de fora. Ele podia dizer, também não vou. Não me chamaram? Não me mandaram WhatsApp? Não me ligaram? Não vieram me buscar? Onde já se viu, estão ceando. Possivelmente estão ceando em meu nome, mas não me chamaram. Também não entro. Nem que chamar, agora eu não quero. Quem já fez isso? Estou com as duas mãos erguidas. Quem já fez isso? Diga eu. E Deus perdoe os não verdadeiros. Eu já fiz isso na vida. Jesus vai lá e fala assim, ó, ei, vocês estão esquecendo só uma coisa, que na verdade não é uma coisa, é uma pessoa. Eu. Vocês estão fazendo tudo isso. Tem gente casando e esquecendo Jesus do lado de fora. Tem gente montando um negócio esquecendo Jesus do lado de fora. Tem gente entrando numa faculdade, fazendo uma viagem, fazendo escolhas e deixando Jesus do lado de fora. Depois vai vir aquele desespero, Jesus, o Senhor não se importa. Ele falou, opa, lembrou de mim? Agora vai voltar a ouvir conselho? Vai voltar a ouvir palavra, profeta? Porque Jesus ficou do lado de fora faz tempo. Abre para ele entrar, ele é humilde. Ele disse, se você ouvir minha voz e abrir a porta, eu entro, ceio com você e você ceia comigo. Eu entro e não vou fazer nem charme. Olha a humildade de Jesus, aprendei de mim, ele diz em Mateus 11, que sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso, paz para a alma. A falta de paz na alma, muitas vezes é falta de humildade e mansidão. Porque Jesus disse que ao aprender com ele, que é manso e humilde de coração, nós encontramos paz na nossa alma. Mas ainda o verso 8 diz assim, ó: quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor invencível nas batalhas. Abram-se os portões da cidade, abram-se antigos portais para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Agora vem comigo no Salmo 100, verso 1. Salmo 100. Aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra, sirvam. Primeiro aclamem, adorem, exalte o nome dele acima de tudo. Eu preguei bastante isso esse ano aqui. Coloca o nome dele acima do problema, do pecado, da doença, da dificuldade. Tem gente que você fala 10 palavras de Deus, ele te fala 20 problemas. Aí você fala, não, uma palavra só resolve. Ele fala, não, mas eu tenho mais um problema em cima dessa palavra. A pessoa está decidida a dizer que o problema, a aflição, a dor, a angústia dela é maior até que a palavra de Deus. Por isso que a Bíblia diz, aclamem ao Senhor. Ao Senhor. Deus não despreza a nossa dor, e nós não pregamos para ninguém desprezar a dor de ninguém, mas nós pregamos e continuamos crendo, convictos,
que a palavra de Deus, que o poder de Deus é maior do que as nossas dores. Aí diz ainda: sirvam ao Senhor com alegria. Não é se arrastando, não é qualquer coisa nem o resto, é com alegria. Mas diz ainda mais: apresentem-se diante dele com cânticos, reconheçam que o Senhor é Deus, Ele nos criou e a Ele pertencemos. De novo pertencemos, olha só. Somos seu povo, o rebanho que Ele o quê? Pastoreia. Eu estou só aqui sendo instrumento, quem pastoreia é Deus. Olha o verso 4, lê comigo, vamos lá. Entrem por suas portas com ações de graça, e em seus pátios com cânticos de louvor. Deem-lhe graças e louvem o seu. Presta atenção, no Salmo 24 que a gente leu, a gente viu Deus nos instruindo a abrir os nossos portais para Ele entrar, ok? Abrir os nossos portais, abrir a nossa vida para Ele entrar. No Salmo 100 é o contrário, Ele diz: eu estou abrindo agora, é para vocês entrarem. Acessando os portais de Deus da maneira correta, Ele entra e eu também entro. O relacionamento com Deus é um relacionamento de aliança, onde ambas as partes têm que se comprometer. Põe o primeiro tópico para mim, por favor, Ana. A Ana falou que vai fazer um relatório esse ano, de 2024, todas as mensagens que eu comecei, não terminei, ela fica olhando os últimos tópicos que ele já tem lá em cima. Ai, quando ele chegar nisso aqui, tal pessoa tem que ouvir, ai, aí eu vou gostar, porque essa pessoa vai ver que eu tenho razão. Aí eu não chego naquele tópico naquele dia. Aí ela fala: mas pastor, só tem que pregar aquilo para eu me vingar. Não é isso, Ana? Ah, não, não é. É só porque é resposta para a sua vida, né, filha? Presta atenção nesse primeiro tópico. Deus sempre procura pessoas para o quê? Para o quê? Eu tenho uma aqui, né, meu irmão? Aqui dentro tem um nome, Angélica. Porque a aliança não é comigo mesmo, eu sozinho, eu contra a rapa. Eu e ela, no dedo dela tem outra aliança com o nome Rogério. Essa aliança é apenas um símbolo, é apenas um posicionamento. Eu tenho uma pessoa, eu pertenço a alguém. Minha vida conjugal pertence a alguém. Meu coração pertence a alguém. No dedo dela tem uma aliança dizendo a mesma coisa. Deus está procurando gente para aliança, mas ambos têm que o quê? Se comprometer. O Rogerinho comeu o si ali, mas está tudo bem. Se comprometer. Deus se compromete com a parte dele e eu me comprometo com a minha. Deus falha na parte dele? Deus falha na parte dele? E nós? Então a primeira coisa que a gente precisa entender: eu preciso melhorar a minha aliança. Eu entro nas portas que Ele abre, mas eu deixo a minha vida aberta para Ele entrar e fazer o que Ele quiser. Está cheio de gente querendo assim, ó: Deus, faz o seguinte, abre as portas para mim. Aí Deus fala: tá bom, mas abre aí para mim porque eu quero mudar umas coisas em você. Não, 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 Deus, eu só quero que o Senhor me abra portas, não quero que muda nada em mim. Estou terminando o ano, já vim para a igreja hoje para terminar o ano. Joia, que bênção que você veio. Agora experimenta, ó, vamos fazer, sabe aquela coisa, só para fazer um teste aqui, vamos experimentar uma coisa. Abre a porta do teu coração, dá crédito à palavra de Deus, ao que está escrito na Bíblia, e começa a fazer, viver do que está escrito, e não do que eu sinto, eu acho, a minha realidade, minha situação. Não, o que está escrito. Você vai ver que o fluxo entre você e Deus vai crescer de tal maneira que vai começar a acontecer como Estevão. Vão olhar e vão dizer: parece a face de um anjo. O homem está sendo apedrejado e a gente está vendo um anjo. Estão vendo Deus. O mundo precisa ver Deus. E quem vai mostrar Deus? A Bíblia diz que se nós não amamos, não respeitamos os homens a quem vemos, como faremos isso na direção do Senhor? O que isso significa? Eu expresso o meu amor a Deus, por Deus, também através do meu amor pelo próximo. Por isso Jesus, quando pediram para Ele o maior mandamento, Ele conectou dois de uma vez. O primeiro e principal: ame o Senhor teu Deus de todo coração, toda alma e todo entendimento. Esse é o principal. E o segundo, semelhante a esse, é: ame o teu próximo como a ti mesmo. Porque dele depende a lei e os profetas. Não dá para dizer qualquer coisa da lei, não dá para dizer nenhuma profecia sem amar a Deus e amar ao próximo. Não é só amar a Deus. Profecias, palavras não dizem respeito só sobre amar a Deus, dizem respeito sobre amar a Deus e amar o próximo.
se queremos acessar os portais de Deus, se queremos viver um tempo de portas abertas, alguém aqui quer? Nós precisamos nos comprometer, como o Rogerinho se comprometeu em corrigir, já pôs o si ali. Rogerinho hoje à tarde, estava aqui, de repente eu olhei, falei, cadê o Rogerinho ainda? Aí eu vi o Rogerinho mandando no grupo lá uma foto com os pezinhos. Falei, rapaz, ele correu lá para o prédio, para a academia. Eu falei, Rogerinho foi para a academia, linda? Ela falou, foi. Ele olhou para mim e falou assim, mamãe, eu não vou deixar para amanhã o que eu posso fazer hoje. Vou começar a treinar hoje. E foi. Que orgulho. Ei, para de procrastinar e empurrar com a barriga decisões que são suas, não minhas. Não de quem está à direita ou à esquerda, suas. Abre essa porta, escancara o coração. Diz, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Onde o Senhor me quer, como o Senhor me quer, eu vou fazer. É amando, é perdoando, é servindo com alegria, eu vou. Conta comigo. Olha o que diz o segundo livro de Crônicas 21. Cuidado, porque há portas que se abrem e às vezes algumas pessoas não têm muito juízo. Eu não sei se eu falei isso porque eu estou aqui. A hora que eu fui mexer, minha Bíblia apareceu o livro de Juízes. Eu peguei um gancho. Pode ser. Mas tem gente que abraça uma porta aberta sem juízo nenhum. Como assim, pastor? Vamos ver na Bíblia, é melhor. A palavra de Deus é muito melhor que eu falando. Segundo livro de Crônicas. Ainda bem, né, Elton? Você viu? Eu falei, melhor do que eu falando, Elton. Glória a Deus, né, pastor? Porque está difícil. O tá difícil foi por minha conta, né, varão? Bom ter você aí, viu? Eu gosto de você ali do lado da irmã Ana. Mas, mano, eu gosto mais de ver ele aqui. Você também, né? E ele não estava ausente por nada de errado, não. Por trabalho. Agora Deus está remanejando ele para algo muito maior, muito melhor e que não vai atrapalhar de servir a Deus. Já recebeu, né, filho? Segundo Crônicas 21, verso 20. Presta atenção nisso aqui. Diz assim, ó. Jeorão tinha quantos anos? 32 anos quando começou a reinar. E reinou em Jerusalém por quanto tempo? 8 anos. Começar a reinar. Aos 32 anos, assumir um reinado. É bênção, gente? É uma boa oportunidade? É uma porta maravilhosa? Mas tem gente que se perde nas portas que Deus abre. Começou a reinar com 32 anos. Reinou por 8 anos e morreu. Jovem, aos 40. O pior não é isso. O pior é a sequência do versículo, que você já deve talvez ter lido. O que está escrito aí? Eu vou até pegar aqui para jogar luz nisso aqui. Pelo amor de Deus, me ajuda. O que está escrito? Não, o que está escrito aqui? Quem? Quantas pessoas? Só a mãe. Porque o homem de 40 anos pode ter mãe viva. Pode ou não pode? Pode ter pai vivo. O caso dele tinha mãe. Ninguém menos a mãe? Menos os filhos? Menos o melhor amigo? Não, peraí. Quantas pessoas? Ninguém. Ninguém, zero. Ninguém lamentou sua morte. Nem os hipócritas de velório. Porque para mim o prêmio Nobel da hipocrisia está em velórios. Eu não lembro ainda de ter presenciado um velório que todo mundo falava mal do defunto. Nunca. Enquanto estava vivo não prestava, morreu, ficou bom. Vou falar de novo, tá? Enquanto estava vivo não prestava, morreu. Ele tinha os problemas dele, mas ele era tão legal. Ele tinha os negocinhos dele, mas ele era cheio, o coração dele não cabia no peito. Por isso morreu, coração grande. Ela falava mal da vida dos outros, sabe? Mas não era maldade, sabe? Ela queria atenção. Eu lembro quando ela fez uma coisa boa. Ninguém. Não apareceu uma pessoa para lembrar de, sabe? Poxa vida. Sabe, ele pode não ter sido um bom rei, ele foi idólatra, foi perturbado. Não, mas tinha, sabe, eu sinto falta de uma coisa. Ninguém lamentou sua morte. Gente, isso é muito pesado. Ninguém. A Bíblia não é um livro de figura de linguagem ou força de expressão.
É uma força de expressão. Não está escrito que ninguém derramou uma lágrima por esse homem. Ele tinha filhos. Ninguém derramou uma lágrima por ele. Ninguém lamentou. Que perda para Israel. Que perda para Jerusalém. Que perda, que perda, que perda. Ninguém. Diz ainda, ele foi sepultado na cidade de Davi, mas não no cemitério dos reis. Não tinha, no meio dos reis de Judá, uma placa para o nome dele. Não vamos colocar. Ele morreu sendo rei. Ele morreu em pleno exercício do seu reinado. Portanto, ele deveria ser enterrado no cemitério de quem? Dos reis. Um rei que morre quando está reinando. Vai sentar com a mamãe, senão eu vou ficar bravo com você. Chega. Minha paciência com você está no limite. Vai lá. Ajuda aí, Sara. Arruma aí, por favor. Eu procuro não falar, mas é que está demais, Israel. E aí tira a atenção de todo mundo. Arruma aí que está torto. Eu espero arrumar aí, não tem problema não. Vocês aí de casa tinham que ver a cena. Você daqui pode olhar para trás, você está curioso, pode olhar. Ah, só porque eu falei, ele levantou. Ele foi, sentou na cadeira de frente para mim lá quietinho, no último banco, ficou olhando. Senta aí, fica quietinho aí. Joia. Gente, ele foi sepultado na cidade de Davi, mas não no cemitério dos reis. Sabe o que é isso aí? Não vai ter uma honra para esse homem, nenhuma. Na King James atualizada, põe aí para mim, só por causa de uma palavra eu gosto que fala assim, ó. Jeorão, põe lá. KJA, King James atualizada. Jeorão era da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém, e partiu para sempre, sem deixar de si o quê? Qualquer lamentação ou saudade. Partiu sem deixar saudade. E aí, pastor, o que estamos fazendo com as oportunidades, com as portas que se abrem para nós? Tem gente que entra numa empresa e sai sem deixar saudade. O pessoal não sente saudade nem da educação, do sorriso da pessoa. Porque ser ruim de serviço é uma coisa, agora ainda ser mal educado, vai tomar banho. A pessoa pode não ficar porque não houve uma adaptação, porque não era bom de trabalho, mas pelo menos tem que ser simpático, gentil, educado, prestativo. Tem ou não tem, gente? Eu posso até ser. Eu fui mandado embora veio do Banco do Brasil. Não mandado embora, não, encerraram meu estágio antes da hora. Eu tinha mais tempo de estágio, a chefe cortou eu. Por quê? Porque eu conversava demais. Não sei de onde que ela tirou isso. Perseguição. Sou perseguido desde muito tempo. Está saidinho, né, filho, hoje? Por isso que eu tenho que profetizar coisa boa, só que eu não estou com o coração limpo. A chefe chegou e me chamou e falou assim: Rogério, é o seguinte, na segunda-feira você não precisa mais vir, eu estou encerrando o seu estágio. Eu falei: não, Yara, mas ainda tem mais tempo. Não. Eu falei: não, mas o meu serviço, ela falou: não, eu sei, seu serviço está em dia, está tudo certinho, não está tendo nenhum problema, está tudo em ordem. Mas você conversa e atrapalha os outros, aí eles atrasam o serviço deles por sua causa. Eu falei: quer dizer que eu vou ser mandado embora porque os outros são incompetentes? Saí revoltado, gente. Porque eles são incompetentes, não dão conta de pacana e assoviar, e eu que sou mandado embora? O meu está em dia, o meu está em ordem. Pois é, era mais fácil remover eu do que remover 5. Cuidado que às vezes é melhor remover 1 do que 4, 5. Cuidado, gente que é muito, eu sou assim, então tá bom, vai ser assim lá do outro lado da rua. Eu passei por isso, mas graças a Deus, eu deixei saudade. Você faz seu serviço, é educado, é isso, é aquilo. E me deu até uma dica que eu fiquei revoltado na hora. Falei: mãe, né? Você vai trabalhar com vendas, você vai se dar bem. Eu falei: vou vender sua mãe. Na época eu não era convertido. Não falei, só pensei. Revoltadíssimo. Quando cheguei, fui embora, chorei, porque aquilo para mim parecia muito humilhante. Dói na alma. Mas depois daquilo, fui trabalhar com vendas. E cresci e prosperei. E quando eu saí por causa do meu chamado de pregar o evangelho. E aí fizeram 5 festas de despedida para mim. Não me tocaram e ainda falaram: se voltar, tem um lugar na empresa para você. Irmãos, não é possível que a gente vai viver tão errado, tão torto, que a gente não vai deixar uma saudade,
um lamento, sabe, isso aqui faz falta, sabe isso. Vai lá sentar com a mamãe, eu não vou falar de novo com você, não está legal. Sabe, a gente precisa se posicionar e marcar o ambiente onde a gente chega positivamente. Agora vamos falar de final de ciclo. Já que estamos falando de portais e nós estamos numa virada de ano, como é que foi o seu 2023? Responde com uma palavra, vai. Um falou aqui, os outros não tiveram 2023? Foi um silêncio, pastor. O ano inteiro foi um silêncio. Como foi seu 2023? Difícil, bom. Como foi seu 2023? Ok. Para muitos foi difícil, para outros foi bom, para outros foi horrível, para outros foi maravilhoso. Joia. É ruim quando pergunta assim, tem gente que começou a namorar esse ano, é perigoso a resposta. Eu fico bem olhando, né? Horrível, pastor. O namorado olha, a namorada olha e fala, horrível, me conheceu esse ano. Ei, eu estou aqui para dizer para você que nem tudo foi perdido nesse ciclo. Nem tudo foi perdido nesse ciclo. E Deus ministrou algo muito poderoso ao meu coração. Sabe qual é o nosso grande problema? Sabe por que muitas vezes a gente entra um ciclo, sai o outro, entra o outro, sai o outro, e a vida não muda e não melhora? Por causa das saídas desastrosas, ingratas, catastróficas, horríveis. A pessoa vai fazer entrevista de emprego, e você é o entrevistador. A pessoa chega falando, eu trabalhava em tal lugar, mas lá eles não davam valor, lá eles não reconheciam, porque eu era o cara lá dentro, ou eu era a mina lá dentro, e eu isso, eu aquilo, e eles não reconheceram meu valor, e tal, mas agora eu cheguei aqui, e nós vamos bombar. Você contrata essa pessoa? Nem eu. Eu falo assim, vai para a libertação, para você libertar do seu ego. Por que você não contrata essa pessoa? Me fala. Por quê? Porque se ela não consegue reconhecer e valorizar nada de bom que ela viveu lá atrás, ela vai fazer lambança aqui também. Faz sentido, gente? Tem gente que namorou 10 pessoas diferentes, nenhuma prestava, só ela que presta. Ah, não vou falar nem de casamento. Tem gente. Aí Deus é tão bom que Deus me deu a palavra. Aí eu vejo hoje, acho que de manhã, o pastor Arão Xavier falando, você tem um amigo há mais de 7 anos? Eu falei, oh Deus, eu tenho. Eu tenho uns aí que eu posso contar que tem mais de 7 anos, né, irmão? Nós é amigo ou não? É só colega? Não, mas nós é amigo ou colega? Só para eu saber se eu posso usar de exemplo. Porque às vezes você fala, não pastor, você é meu colega. Não força a amizade, não. A vida é feita dos ciclos. Lembra que eu falei disso 2 anos atrás, bastante no Shemitah? 7 anos. Há pessoas que entram e saem, há lugares que mudam, muita coisa muda em 7 anos. Se você tem amigos que passaram de 7 anos, 8, 9, 10, Marcelo, nós estamos na linha. Agora ou vai ou racha, filho. Agora ou vai ou racha. A Pietra está rindo ali, dizendo, ai meu Deus, o que será que vem pela frente? Se a gente tem mais do que isso, significa que nós para aquela pessoa e aquela pessoa para nós somos bons amigos de verdade, suportamos mudanças, mudança de mentalidade, de um monte de coisa, e nos adaptamos e continuamos, joia, temos resiliência, uma amizade resiliente. Mas tem gente que você procurar na pessoa, fala, me mostra um amigo seu, que você tem há mais de 7 anos, ah, tem meu amigo de infância, a gente cresceu na rua junto, não. Vocês foram amigos há 20 anos atrás, 30, essa pessoa só fala com você com educação até hoje, porque faz 30 anos vocês não se falam, porque se continuasse contato, ela não queria nem te ver. Gente, para ficar claro, não conta aqueles amigos que você fala que faz 30 anos que você não vê. Talvez a razão de chamar de amigo hoje é porque faz 30 anos que não vê. Se começar a ver de novo, fala, não dá não. Não precisa conviver todo dia, mas precisa ter um contato de vez em quando. Tem gente, irmãos, que não entra, não consegue emendar nenhum ciclo positivamente. A pessoa não consegue fazer uma transição boa, nenhuma. Sabe o que é isso aí? É a criança que sai da pré-escola, vai para o 1º grau, problemática. Então vamos ajudar. Do 1º grau para o 2º grau, problemática. E eu não estou falando de nenhum problema, eu estou falando de postura, comportamento. Aí vai para o 2º grau, problemática, vai para a faculdade, problemática. Aí os pais dizem, não, é que é difícil, faculdade é difícil. Não, em todas as transições já era assim. Alguém está entendendo o que Deus está falando?
Tem gente, irmãos, que não importa a empresa que entrar para trabalhar, problemático. Que não importa o quanto ganhar, a administração financeira é problemática. Tem gente que diz assim, não, as minhas emoções, eu estou muito ferido porque foi um ano difícil. Irmãos, eu posso dizer, para ninguém aqui pensar que eu estou, não, foi um ano extremamente desafiador para mim em 2023. E eu fui falar com alguns pastores, alguns líderes, e gente que você olhando de fora diz assim, nossa, foi o melhor ano da vida da pessoa. E a pessoa começou quase a chorar para mim, pastor, que ano desafiador. Eu falei, o quê? Aí um outro que fala, está extraordinariamente bem. Ele falou, vem aqui me ver que eu preciso dar um abraço em vocês, porque eu amo vocês. E aí começou a abrir o coração, tempo desafiador. E fala com outro, de repente eu comecei a perceber que ano de 2023 foi um ano de ataques muito pesados do ponto de vista espiritual na vida de líderes. A maioria das pessoas nem sabe. A maioria das pessoas nem sabe. Porque cada um foi lutando, segurando o rojão e vamos lá. Foi um ano extremamente desafiador, ok? Mas a pergunta é, como nós transicionamos ciclos? Porque tem gente que sai mal, sai batendo tudo que é porta. Quando volta a porta está quebrada e reclama. A porta quebrada porque você bateu quando saiu. Não tem uma mão estendida porque machucou todas as mãos que estavam com você. Jeorão foi um rei horrível. E olha aqui, Judá e Israel teve mais ainda, hein? Mas Judá tiveram reis ruins. Mas esse cara conseguiu se superar, a ponto que a Bíblia diz que ele partiu, ninguém lamentou sua morte, ninguém, Dani, ninguém. Que ele partiu sem deixar lamento e sem deixar saudades. Eu não posso olhar para a minha vida assim e vou além. Eu não posso olhar para o meu ano assim. Graças a Deus acabou 2023. Esse ano não vai deixar saudades nenhuma. Você quer ver só mudando o número do ano? Quem já falou isso? Diga eu. Sepultamento é uma última honra que se presta a alguém. O sepultamento de Jeorão não houve honra. Como é que os filhos dele vão se sentir? Como é que o novo rei ou nova rainha vai se sentir? O caso é tão sério que o filho dele reinou depois. Reinou um ano, mataram ele. O único que tentaram salvar e tal, mataram. Nós precisamos mudar nossa mentalidade e olhar e dizer assim, peraí, foi um ano desafiador, foi um ano difícil, mas tem coisa boa aí. Não, pastor, mas teve muita dor. Mas você está aqui, significa que você foi maior do que a dor, que Deus te sustentou no meio da dor, que Deus te guardou no meio da dor, que Deus sarou tuas feridas, que cada ferida aberta e depois fechada, cicatrizada ou no processo de cura, é um ministério, é um testemunho, é uma referência, é a autoridade que Deus está entregando na tua mão. Sabe o que as pessoas querem ouvir? A história de alguém que superou tragédias. Pode ver, as pessoas querem ouvir história de quem superou tragédias, gente. Da onde essa pessoa arrancou força? Quando a galeria dos heróis da fé vai ser apresentada, fala de homens dos quais esse mundo não era digno, que da fraqueza tiraram força. Da fraqueza tiraram o quê? O que é isso? Eles extraíram força de onde ninguém acreditava que era possível. O que é isso? Eles conseguiram ressignificar e sair de um ciclo para o outro, enxergando algo bom. Quando Paulo ora e diz, Senhor, afasta de mim esse espinho da minha carne, a resposta de Deus é, a minha graça te basta. Então parece ruim, a graça, mas Senhor, eu quero a cura, ou eu quero a libertação desse problema, ou eu quero a solução. Mas aí Deus fala, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aí Paulo entende que quando estamos fracos, aí é que somos fortes. Quando não é no nosso eu, mas é na confiança no nosso Deus, se prepara porque vem coisa grande aí. Põe o segundo tópico, por favor, para a gente poder orar. Não saia praguejando. Não saia do emprego. Não saia de uma amizade. Se você vem ser meu amigo, e a primeira coisa que você faz é falar mal dos seus antigos amigos, eu rapidamente já sei onde eu estou me metendo. E não vou querer mais me meter ali.
Não, mas agora com você vai ser diferente. Sabe que a história sempre vai ser diferente. Tem que começar diferente dentro de nós. Falei disso na live que fiz esses dias. As portas que são importantes. Já vou falar disso, mas não saia o quê? Praguejando, murmurando, amaldiçoando. Isso não é digno. Mas pastor, me fizeram muito mal. Pois é, então saia de cabeça erguida, honrando a Deus, agradecendo a Deus. Porque se foram maus com você, se foram desonestos, infiéis, desonrosos com você, quem era o bom, o fiel, o de honra na história? Você. Quem plantou uma coisa boa e vai ter colheita no futuro? Você. É assim que eu quero ver 2024. Eu saí de 2023, foi desafiador, tiveram dias difíceis, mas Deus esteve comigo. Nas dores Deus curou, na fraqueza Deus deu força, na escassez Deus deu provisão, e eu estou entrando mais forte do que eu saí. Eu estou entrando num novo ano mais forte do que eu terminei. Por quê? Porque eu estou olhando para frente. Eu estou agradecendo o que vivi, agradecendo que tem gente muito pior, agradecendo porque Deus não me abandonou, e já com o foco, o melhor de Deus está para quem persevera. A gente precisa perseverar, a gente precisa avançar. Não houve honra para esse homem, nem no sepultamento, e o filho dele, o Acasias, reinou 1 ano, depois morreu também. Só tragédia. Mas é bíblico, gente. Deuteronômio 30, versos 19 e 20. Deus fala: propõe diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe a vida para que viva você e a tua descendência, você e teus filhos. Quem escolhe a morte, quem escolhe ser ruim, quem escolhe olhar tudo com maus olhos, não apenas traz morte sobre si, mas também traz tragédia para dentro da sua casa. Eu não vou carregar tragédias de 2023 para 2024. Você está nessa comigo? Levanta sua mão e diga: meu Deus, eu não vou carregar tragédia, murmuração, maldição de 23, de 22, de 21, de sei lá quando. Eu vou entrar no novo ano agradecendo, porque até aqui o Senhor me ajudou, e tem porta se abrindo para a melhor estação da minha vida, em nome de Jesus. É isso. Com gratidão. Pastor, de onde o senhor está tirando isso? Da Bíblia, gente. Põe o Salmo 100, verso 4 de novo aí para mim, por favor. Presta atenção, nós estamos lendo a Bíblia. Entrem por suas portas com ações do quê? Murmurando, praguejando, com ações. Está dizendo que está fácil. Quem precisa de uma porta de emprego é porque está o quê? Está o quê? E é gostoso ficar desempregado? Pelo amor de Deus, vai que alguém fala: é, pastor, eu amo. Quando alguém em casa está ganhando bem, tudo que eu quero é não ter emprego. Porque tem gente que é assim, trabalha só quando precisa. Se alguém da casa começou a melhorar, já encosta. Por isso que você está rindo, você faz ideia. É bom ficar desempregado, gente? Então quem está entrando para uma porta de emprego estava querendo. É bom ficar assim naquela vontade. Ai, queria tanto um cobertor de orelha. Sabe o que é isso aí, não? Queria tanto, sabe? Ter alguém para compartilhar minha vida. Mas parece que o tempo está passando, eu não encontro ninguém, ou ninguém me encontra. Uma pessoa que quer alguém para amar e ser amado, e não tem. É gostoso? Hein? Olha o sorriso, não consegue nem guardar os dentes na boca. Não vou falar quem quer, que vocês vão olhar para a Pâmela. Eu não gosto de expor as pessoas. Se entrou por uma porta, nem que seja Henrique. Nem que seja Henrique. Se entrou por uma porta, é porque estava sem nenhuma. Alguém que está: Senhor, abre uma porta de cura, é porque está o quê? É fácil? É gostoso? Mas não entra murmurando, entra com ações. A minha cura chegou. Encontrei o meu par. Consegui um emprego. Fui levantado para servir. Estou tendo uma oportunidade. Irmãos, tem gente que até para contar testemunho parece que está contando testemunho. Entrem por suas portas com ações de graça, em seus pátios com cântico de louvor. Põe o Apocalipse 6. Eu vou só dar o start e já continua a mensagem.
Presta atenção nisso, aí depois a gente já finaliza ela para orar. Enquanto eu observava, o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos do livro. Então ouvi um dos 4 seres vivos dizer com voz de trovão. O que ele disse? E o verso 2: quando olhei, vi um cavalo branco. Seu cavaleiro carregava um arco, e sobre a sua cabeça foi colocado uma coroa para reinar. Ele saiu fazendo o quê? Batalhando para o quê? Conquistar o quê? Vitórias. Eu vou entrar em 2024 batalhando para conquistar vitória. Nós estamos sendo coroados para entrar e batalhar. Vai ter batalha, gente. Ai, tem batalha, então não é de Deus. Saiu para travar a batalha e vencer. Põe para mim na Almeida Revista Corrigida e a gente já ora. O mesmo verso 2, só o 2. E olhei, eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa. E saiu o quê? Bem forte. Vitorioso e para? Eu vou sair de 2023 agora vitorioso, e vou entrar em 2024 para vencer. Você está comigo? Se coloca de pé. Nós paramos em Apocalipse 6, no verso 2, na Almeida Revista Corrigida, que diz: e olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma o quê? Coroa. Ele é o rei. É o rei da nação. É o que governa. Lembra que a gente começou lá no Salmo falando: abri os portais da cidade para que entre o rei da glória. Nós precisamos nos render à Bíblia. A Bíblia não se contradiz. O salmista fala: abram os portais da cidade, da vida de vocês, para que entre o rei da glória. Quando ele entra vitorioso e para vencer. Jesus não perde batalha. A sua batalha, a minha batalha não vai ser a primeira que ele vai perder. Ele entra para vencer. Dá lugar para ele, porque ele entra vitorioso e entra para vencer. A Bíblia diz que o cavaleiro, que estava montado no cavalo branco, saiu para uma nova jornada, para uma nova empreitada. Saiu vitorioso. E para vencer, o que é isso? Foco, convicção. Eu falei esses dias na live e vou repetir. Pessoa que fala assim: então pastor, vou casar para ver o que vai dar. Não casa, pelo amor de Deus, não case. Porque se vai casar para ver no que vai dar ruim. Eu vou montar meu negócio, né? Já tentei tudo, vou tentar ser dono de uma empresa, vou montar um negócio, vamos ver. Não monta. Vai arrumar dor de cabeça, ainda vai deixar funcionário aí esperando receber, que não vai receber. Sabe, acho que eu vou fazer a obra, vamos ver se dá certo. Não é para ver, não é eu acho, convicção. A Bíblia diz que o justo de Deus vive pela fé. Hebreus 10 está escrito: o meu justo viverá pela fé. Se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Pela fé. Não diz que o meu justo vai acertar todas as vezes, não está escrito isso na Bíblia, mas está dizendo que ele vai viver pela fé. Se ele errar, ele tem fé para se arrepender, pedir perdão e se reerguer. É Kelvin, né? Vem me dar um abraço, Kelvin. Que negócio é esse, Kelvin? Kelvin é um novo filho da família de Cristo, gente. Aplaude Jesus pela vida do Kelvin. Sobe aqui, meu príncipe. Deus te abençoe, viu, filho? Está na casa, você tem uma família, viu, filhão? Jesus tem um futuro precioso para você, viu? Quem estava aqui no outro domingo sabe o testemunho do Kelvin aí. Deus está fazendo uma obra tremenda na vida desse jovem. Baixista? Deus vai usar ele para resgatar muitos jovens perdidos lá no mundo. Saiu vitorioso e para vencer. Sabe quem é a primeira pessoa que precisa ouvir a mensagem que Deus te deu? Sabe para quem? A primeira pessoa para quem você precisa pregar a mensagem que Deus te deu? Para você mesmo. A mensagem que eu venho pregar para vocês, eu já preguei para mim. Deus pregou para mim, eu preguei para mim. Aí eu prego aqui e depois, algum dia da semana, eu vou ouvir de novo. Aí às vezes eu falo, chamo a atenção o pessoal do audiovisual, do YouTube, fala assim: gente, vocês não viram, vocês não se importam em assistir, em receber a palavra, em meditar, não é, participei do culto, cumpri minha obrigação, não, passou aquele dia, deixa eu ouvir de novo, porque tem algo novo que eu não percebi naquela hora, algo que Deus quer falar, estou aberto. Não pastor, aquela eu já ouvi, então eu vou ouvir uma outra. Não, mas peraí, ali não é a minha casa, não são as direções e o cuidado de Deus comigo. Então faz muito sentido, se for preciso, eu ouvir 2 ou 3 ou 4 vezes.
Porque aquilo é o tempero de Deus para o povo da casa, e eu faço parte. Então antes de eu sair pegando um monte de coisa, faz uma salada ou lambança, deixa eu mergulhar bem no que Deus direcionou para mim. É aquela pessoa que está com dor, vai ao médico, o médico passa um tratamento. Aí ela começa a conversar com os outros, outro tem uma dor, outra dor. Ele mescla, ele mistura o tratamento de todo mundo. E não termina o tratamento que o médico passou para ele. E volta dizendo, doutor, não funcionou. Tem gente na igreja desse jeito, pastor, não funcionou. Falo, mas você fez o quê? Aí eu ouvi um monte de gente, fiz um monte de coisa. E eu não sei, sabe a azeitona da empada, depois da buchada, da feijoada, da lasanha, do churrasco. Aí eu comi uma empada, a azeitona que fez mal. E pelo amor de Deus, eu não estou falando contra ouvir. Não, pelo amor de Deus, acho que deu para entender. Eu preciso pregar para mim. Eu preciso ouvir o que Deus está falando. E ser o primeiro a me encaixar. A mensagem que eu ministro, eu sou o primeiro a ser ministrado por elas. Se vem uma exortação, ela pegou eu primeiro, pode ficar tranquilo. Eu não prego para vocês, Deus prega e me usa apenas para pregar para nós. Eu dei um exemplo disso no domingo. Se eu prego, por exemplo, vocês estão ouvindo a minha voz, mas ela está saindo através do quê? Microfone das caixas de som. Quem está pregando para você é o microfone e as caixas de som? Não, sou eu. O microfone e as caixas são um instrumento estrutural para que o recado chegue a você. E eu sou um instrumento humano para que o recado espiritual de Deus chegue até você. A gente discerne o microfone e não discerne o pregador. A gente entende que o microfone é um instrumento que está só replicando o que está sendo falado nele, mas não entende que o pastor, que o pregador é um instrumento de Deus para entregar o que Deus está falando com a gente. Porque às vezes falam umas coisas que a gente não gosta, né? Então a gente sai e fica longe para não ter que ouvir aquilo. Só que quanto mais longe eu ficar da mensagem que Deus está endereçando a mim, eu estou atrasando a minha vida. Eu fugir da palavra de Deus para mim não atrasa a tua vida, atrasa a minha. Alguém está entendendo isso? Saiu vitorioso e para vencer. Primeiro, dentro dele, tinha uma convicção. Eu sei quem eu sou. A gente precisa ter uma convicção de quem nós somos em Cristo. A gente precisa ter uma convicção de quais são os projetos de Deus conosco. Por isso, abrir as portas da cidade. Lembra lá do começo? Abrir as portas da cidade. Porque se eu abrir as portas da cidade chamada meu coração, quando eu sair para fazer algo, eu vou tão convicto que não tem homem nem demônio que me faça parar. Você está entendendo isso? Quando a gente toma uma decisão em Cristo, para mudar de vida em qualquer coisa, pode ser a mudança mais difícil da nossa vida. Se a gente está convicto que tem uma palavra de Deus, uma direção de Deus, e ela veio, encheu o nosso coração de fé, não tem demônio, não tem problema, não tem crise, confusão que faça você desistir, gente. O problema é quando a gente não sai vitorioso, é quando a gente sai duvidoso, desconfiado. Por isso, filtre melhor o que e quem você ouve nessa nova estação que começou. Porque os seus ouvidos alimentam a sua alma, seus olhos também são a janela do corpo. O que eu e você observamos, vemos e ouvimos, está nos preparando para sair vitoriosos ou derrotados. Já vou de cara, tá? Você que tem o hábito de sair para trabalhar e antes ver aqueles jornais porcaria, não sabe por que trabalha desanimado. A primeira voz que eu e você precisamos ouvir no dia é a voz de Deus. Pastor, como que eu faço isso? Eu pus um propósito, que eu já comecei outras vezes, mas não fiz como propósito, mas esse ano eu quero fazer e até o fim. Ouvir a Bíblia toda. Tem aplicativo da Bíblia que tem lá o áudio. Estou indo para algum lugar, deixa eu aqui. A gente vai ter agora janeiro, hoje começa, inclusive hoje perto das 18 horas, eu vou fazer a primeira live da Caminhada da Sabedoria, Provérbios. Janeiro, nós vamos de 1º de janeiro a 31 de janeiro, nos 31 capítulos de Provérbios. Todo dia medita na palavra. E todo dia vai ter uma live. Eu ou alguém da nossa equipe lendo também ali na live e compartilhando o entendimento da palavra. De 1 a 31 vai ter. Em fevereiro a gente começa o plano de leitura da Bíblia toda, até dezembro. Mas além de ler, eu quero ouvir a Bíblia toda. Eu nunca ouvi a Bíblia toda. Quem é que já ouviu a Bíblia toda? 2 pessoas, 3. Irmã Luciana, o Dani e a Silvana. Esse ano eu quero ouvir a Bíblia toda.
Eu fui tomar banho ontem, cheguei de viagem, ia pregar, primeira virada de intimidade, fui tomar banho, geralmente eu ponho um louvor para orar e tal, eu falei, não, deixa eu pôr o texto que eu vou pregar hoje. Gente, quando começou a falar, já foi ativando fé. Eu falei, meu Deus do céu, eu tomo banho ou faço anotação? O BO só é esse, para mim, porque eu gosto de fazer anotação. Como que o ouvir pela palavra acrescenta a fé no nosso coração? Então põe um propósito. É agora a caminhada de Provérbios. Leia também, tá? Não estou falando para você acomodar e não ler. Estou falando para não ler? Gente, se a pessoa não tiver... Não, desculpa. Quiser desculpar também, vai. Não tiver a capacidade, a disposição, bom ânimo para, em janeiro, ler um capítulo de Provérbios por dia. Lê. Toma na vergonha na cara e vai se converter de novo. Desculpa. E não desculpa também, se não quiser. Porque pelo amor de Deus, gente. Não, pastor, é que eu tenho dificuldade para ler. Então você não acessa rede social nenhuma. Não, pastor, eu ponho a fonte, a letra daquele tamanho. Põe a Bíblia daquele tamanho. Usa a lupa. Mas leia. Enriqueça a sua alma. Receba direções precisas, que vão abrir portas extraordinárias que você jamais acessaria sozinho, mas Deus vai te colocar lá. Mas não adianta Deus colocar a gente não saber o que fazer. Chegar alguém agora aqui e falar assim, olha Rogério, tem uma grande oportunidade para você, vamos comigo para tal lugar, você tem que falar inglês fluente. A porta se abriu e eu não entrei. Por que eu não falo inglês fluente? Quem está entendendo? Não é só a porta abrir. A Bíblia diz, procura apresentar-te aprovado, pronto. Pronto. Irmãos, esse ano, anota isso aqui, não tem medo aqui não é profetada não. Esse ano vai ser o ano das oportunidades. E como que eu vou discernir, ter filtro para dizer não para as oportunidades que não são para mim? Não estou nem dizendo que não são boas, não são para mim. Tem oportunidade que é boa para o Marcelão, para mim não. E tem oportunidade que é boa para mim, não é boa para ele. Isso não faz ele melhor que eu, nem eu melhor que ele. O sapato que encaixa no meu pé não encaixa no dele, imagina. Lembra daquele teste lá, põe o Marcelão e o Modilson para trocar calçado. Vai dar ruim. Qual dos dois está certo? Os dois, cada um na sua realidade. Então eu preciso de muito discernimento. Tempo de seca é ruim, mas tempo de abundância é perigoso. Anota isso, tempo de seca é ruim, tempo de abundância é perigoso. Por quê? Tempo de seca é ruim, mas você está ali clamando. Mas tempo de abundância é perigoso, muita gente se perde. Muita gente acha que toda oportunidade é para ela, que tudo é com ela, que ela nem precisa mais ouvir Deus, que ela nem precisa mais orar, não precisa mais consultar, não precisa nada. E aí é pior. Gente, a pessoa está sonhando, fala assim, eu queria comprar um carro popular. Não precisa nem ser zero, com até 10 anos de uso. Aí ele pega um carro, motor 1000, joia, está feliz. O outro fala assim, ó, eu quero uma Ferrari. Qual dos dois representa a abundância, o popular ou a Ferrari? E qual dos dois pode fazer bater em maior velocidade? Então cuidado, porque a Bíblia diz a quem muito é dado, muito será cobrado. É um ano de muitas oportunidades, muitas portas. Mas eu preciso saber qual é para mim. Qual é comigo. Qual é o tempo de cada porta, porque não é só se a porta é para mim ou não, é o tempo. A hora que eu alinhei isso, aí pode sair vitorioso. Pode sair convicto que ninguém vai te parar. Mas se não tem essa convicção, busca ela. Mergulha em Deus. Mergulha, mas de todo coração. Põe o tópico aí para mim, por favor. Presta atenção nisso aqui, ó. Lembra que o rei Jorão morreu e foi enterrado fora do cemitério dos reis? E ninguém lamentou a morte dele? Olha só. Dias difíceis, eu quero que você venha comigo nesse raciocínio. Dias difíceis preparam pessoas o quê? Comuns para um futuro extraordinário. Você só ouve o testemunho, a história de conquista extraordinária de alguém que teve dias difíceis. Vamos ouvir a história, a conquista extraordinária de alguém que nasceu milionário e continuou milionário. Qual foi a conquista extraordinária? Nenhuma. A pessoa nasceu daquele jeito, continuou daquele jeito. Mudou o quê? Nada. Estou falando mal? Mas a conquista extraordinária é o Silvio Santos, que começou como camelô e hoje é um milionário. E no meio do caminho teve o baú da felicidade lá quebrando por uma questão contábil, e ele lançou então a Jequiti, que é maior do que o baú. E eu falo isso e repito sempre.
Se eu hoje tirar tudo dele, eu não dou 2 anos para ele estar milionário de novo. Tira tudo dele. Ele sabe vender panela na feira, daqui a pouco é o maior distribuidor de panela do Brasil. Vocês duvidam disso? Porque ele sai vitorioso e para vencer. Tem gente que já entendeu a riqueza que está dentro de si. Ei, Deus colocou uma riqueza dentro de você. Há um tesouro de Deus dentro de você. Me lembra que esse mês eu vou pregar essa mensagem. Há um tesouro de Deus dentro de você. A Bíblia diz isso, não sou eu. Vou pregar outro dia. Pastor, onde está escrito? Na Bíblia. Fala para mim, pastor. Eu falo o dia que você continua vindo, que você vai ouvir. Há um tesouro de Deus dentro de nós. As pessoas que já entenderam isso, entendem que dias difíceis preparam pessoas comuns. O vaso é de barro, mas o que está dentro do vaso, é poderoso. O vaso aqui é de barro, irmão, mas quando esse vaso de barro, às vezes está até com dor, aí vem aqui e diz: Senhor, pode usar o teu vaso, a glória desce. É assim que você tem que acreditar. Dias difíceis preparam pessoas comuns para um futuro extraordinário, desde que, porque essa primeira parte da frase você já deve ter lido em algum lugar aí, bacana, mas eu sempre coloco a condição, porque não é autoajuda, é a ajuda do alto, caminho certo. Desde que elas se permitam ser aperfeiçoadas por quem? Por Deus. Pessoas comuns vão viver o extraordinário se forem aperfeiçoadas por Deus. O vaso vai ser de honra. Aí a gente vê que o cavaleiro montado no cavalo branco sai vitorioso e para? Sai vitorioso e para o quê? Isso é arrogância? Confiança, fé. Põe o próximo tópico, por favor. Um ano desafiador pode ser um túmulo sem honra. É que eu tinha esquecido de ler o tópico aí, agora eu estou pegando os atrasados. Um ano desafiador pode ser um túmulo sem honra, ou a abertura do portal de grandes o quê? Sabe, pastor, 2023 foi um ano muito desafiador para mim. Pastor, 2024, pelas coisas que eu tenho para lidar pela frente, é um ano desafiador. Como é que você vai se comportar diante disso? Vai fazer desse ano um túmulo e vai sepultar tudo? Não tem jeito meu casamento, não tem jeito minha saúde, não tem jeito minha vida espiritual, emocional, não tem jeito meu ministério, não tem jeito minhas finanças, não tem jeito. Tem gente que está sepultando as coisas vivas ainda. Não está dando nem a chance. Tem gente falando em divórcio e nunca sentou para abrir o coração e falar a verdade e buscar ajuda. Aí diz assim, ó, não, eu não vou me expor, mas vai se expor com o divórcio. Quantos casais eu conheço que chegaram a essa estupidez? É estupidez. Estão enfrentando uma crise e não querem falar para não se expor. E eu entendo, ninguém gosta de se expor, ok? Mas a hora que divorciar não vai se expor? Hein? Vai esperar o pior para buscar pelo melhor? Nós precisamos buscar Deus agora. Não espera o pior para buscar o melhor, busca o melhor agora enquanto é tempo. Buscai, Isaías 55:6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Não espera piorar, busca ajuda agora. Pastor, mas no meu caso já piorou, já sepultou. Então pega o que você tem e é hora de se reerguer. É hora de se reerguer. Um ano desafiador pode ser um túmulo sem honra, como foi para Jeorão. Não houve honra nenhuma. Não foi sepultado no cemitério dos reis, ninguém lamentou sua morte. Ou a abertura do portal de grandes testemunhos. Tem gente que pega os grandes desafios e diz: agora é que vão saber que o Deus está comigo. Elias pegou um grande desafio contra 450 profetas de Baal, mais os profetas de Azerá e outros falsos deuses, mais de 300, além dos 450. E naquele grande desafio sozinho venceu e trouxe um testemunho extraordinário para a nação inteira. Deus está procurando gente que tem coragem de entrar nos desafios de Deus, para a glória de Deus. Agora, saiu vitorioso para vencer. Põe o próximo tópico, presta atenção nisso aqui. Seja o quê? Seja o quê? Humilde, mas assuma uma postura firme de... Saiu vitorioso para vencer não é arrogância, é uma postura firme de fé. Não estou falando para você chegar dando carteirada em todo mundo, dizendo: pastor disse que eu vou sair vitorioso para vencer, vocês são tudo derrotados. Nem adianta competir comigo, porque eu estou... Não, não é disso. Seja humilde. Aprenda de Jesus que é manso e humilde de coração. Mas tenha convicção e uma postura de fé. Quem está com você é o Deus Todo-Poderoso. Quem faz a diferença na nossa vida é o Deus que não perde batalhas. Que Deus abençoe e abra o céu sobre a tua vida em nome de Jesus.
é o Deus que não perde batalhas. Postura, atitude, escolhas, decisões. Vamos lá para eu terminar essa mensagem hoje aqui. Mateus 6, versos 22 e 23, eu já falo aqui que eu gosto de citar bastante. Jesus disse: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que seus olhos forem bons, todo o corpo terá luz, mas se seus olhos forem maus, todo o corpo terá trevas. Como nós estamos olhando para a vida? Põe o tópico já, por favor. Portas boas e portas ruins têm mais a ver com o que tem dentro de mim. Geralmente o problema é como a gente está olhando. Enquanto um vê crise, o outro vê oportunidade. Vocês já ouviram a história daquele vendedor de sapato que foi enviado para um vilarejo onde ninguém usava calçado? Mandaram o primeiro vendedor que vira e mexe, reclamava da empresa: ninguém me dá chance, ninguém me dá chance, e eu quero ser promovido, ninguém me dá chance. O cara falou: pronto, então você vai para um vilarejo, um povoado, no outro país, e vai vender sapato, e você vai ser o nosso sócio lá, o diretor da empresa. Vai lá e começa a fazer as vendas, e aí depois a gente monta a estrutura. Quando chegou lá, ele mandou uma mensagem, um e-mail para a empresa dizendo: não adianta, vamos procurar outro local. Falaram: por quê? Falou: porque ninguém usa sapato aqui, não adianta vir vender sapato onde ninguém usa. Aí eles falaram: tá bom, pode voltar. Trouxeram ele, pegaram um outro que era dedicado, tinha menos tempo de empresa, mas o cara era para frente, era proativo, e mandaram ele. Quando chegou lá, ele mandou um e-mail e disse o seguinte: ó, amplia, eu não sei o tamanho da fábrica que vocês estão pensando, mas pode aumentar, porque ninguém usa sapato, e eu vou convencer esse povo a usar sapato, nós vamos vender sapato igual água, nós não vamos aguentar, estamos milionários. O cenário era diferente? O cenário era diferente? Diferente era a visão de cada um. Se os olhos forem bons, todo o corpo tem luz. Como é que está a nossa visão? Talvez os maiores desafios chegam para a gente mudar de nível, senão a gente ficaria acomodado naquele outro nível. Deus tem hora que me empurra. Deus tem hora que deixa eu passar por decepções, frustrações, como eu também frustro e decepciono. Aqui não tem ninguém perfeito, não. Mas muitas vezes Deus vai deixar você e eu nos frustrarmos, nos decepcionarmos, para nos empurrar a uma mudança de nível de fé. E não é para jogar na cara do outro, não. Marcelo, já que você não quis me ajudar, Deus fez isso. Não. Ele nem precisa saber. Senhor, obrigado. Porque eu estava, apoiado no Marcelão. Mas o Senhor me fez confiar em Ti e assumir um novo nível. Quem está entendendo? Põe Deuteronômio 28, e agora a gente, verso 12, põe para mim, por favor. Pode pôr na revista e corrigida, já. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, olha só, o céu para dar chuva à tua terra no seu tempo, para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás o quê? Quando Deus fala isso aqui ao povo de Israel, ao povo hebreu ainda, que ainda não tinha Israel e Judá, o verso 1 e 2, Deus diz: e será que se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que o Senhor teu Deus te ordena, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Deus falou para Moisés, Moisés registrou em Deuteronômio. No meio das bênçãos, olha lá, no meio das bênçãos, primeiro as bênçãos vêm para quem ouve. Segundo, as bênçãos vêm para quem presta atenção, tem cuidado em guardar, praticar, para quem tem bons olhos e bons ouvidos. E essas bênçãos vêm e nos alcançam. No meio desse vem e nos alcançam, o verso 12, Deus diz que Ele abrirá o seu o quê? Abrirá o seu bom o quê? Tesouro. E o que Ele diz que é esse bom tesouro? Tem emprego no céu? Gente, tem emprego no céu? Alguém precisa arrumar emprego lá no céu? Tem cura no céu? Tem alguém doente no céu? Tem casamento no céu? Pastor, mas eu estou precisando ser curado. O que adianta Deus abrir o céu? O céu rega a terra, e a terra responde com milagre. Que esse seja o ano do céu regar muito a nossa terra. Nós estamos abertos à palavra de Deus. Nós somos alvos da palavra de Deus. Os céus vão regar a nossa vida, e a nossa vida vai reagir com milagres. Põe o tópico para mim, por favor. Olha isso aqui. Antes de abrir portais na terra, dei um exemplo: cura, prosperidade, restauração, o que for. Deus abre o quê?
antes de acontecer algo na terra, nós temos que tocar o céu. Se posicione na palavra e viva o quê? As bênçãos de Deus. Alguém está entendendo o que Deus está falando com a gente? Deus abre uma porta na terra, Deus abre uma porta. Eu estou trabalhando que nem doido porque eu quero isso. Eu estou fazendo porque eu quero aquilo, porque eu preciso arrumar namorada, porque eu preciso casar, porque eu preciso ser curado, porque eu preciso prosperar, porque eu preciso isso. Aí Deus olha e fala assim: será que se você parar essa correria louca sua, trabalha que nem doido, corre atrás de gente que nem doido, faz campanha que nem doido, você parar com isso e prestar atenção, ouvir atentamente o que eu estou dizendo, as instruções que eu estou te dando, eu vou te exaltar, as bênçãos vão começar a te alcançar, você não vai correr atrás delas, porque eu vou abrir o céu sobre a tua vida e não falta nada no céu. Se o céu está aberto sobre a vida do Rogério, se os portais da cidade chamada Rogério estão abertos para receber chuva do céu, se os portais da cidade chamada estão abertos para receber chuva do céu, se prepara, porque você vai ser um agente de entrega, você vai servir muita gente, abençoar muita gente, prover muita gente. Você não vai ser o da canequinha pedindo pelo amor de Deus, misericórdia. Você vai ser aquele que diz: conta comigo, precisa de oração, eu estou disponível, precisa evangelizar, eu estou disponível, precisa servir, eu estou disponível, precisa semear, eu estou disponível. Eu estou disponível porque o céu está regando a minha vida. Que seja o maior ano, o tempo de maior céu aberto sobre nós, para que o reino de Deus se estabeleça na terra através dos filhos de Deus. Quem crê diz? Pode aplaudir a Jesus.